O turismo regenerativo, ele não existe. E para entender um pouco melhor, vamos analisar um pouco a etimologia dessas duas palavras. Eu gosto muito de idioma, eu sou fã de idioma, falo vários, e acho que quando a gente aprende o idioma de um país, a gente consegue entender realmente qual é a sua cultura. A palavra turismo, o turismo nasce em 1760, nasce lá na Inglaterra, é da palavra tour, de inglês, mas que significa um passeio. E o turismo era limitado à aristocracia, eram os ricos que podiam viajar, na realidade. Eram passeios curtos, iam para a montanha, para a floresta, iam caçar. E só um século depois, na França, nasce o sufixo ismo, para a gente chegar à palavra turismo. Mas precisa esperar mais um século para que a gente consiga democratizar o turismo de verdade. Como é que isso acontece? Acontece principalmente quando a gente consegue ter as férias coletivas remuneradas. Quando o trabalhador inicia a ser pago para descansar, aí ele inicia a entender que ele também pode viajar, pode fazer turismo. E, obviamente nós temos também automóveis, as ferrovias, nos anos 80 o crescimento das malhas aéreas e o nascimento das primeiras operadoras de viagem, inclusive a Thomas Cook nasce aonde? Nasce na Inglaterra, onde tem o berço do turismo. Então a gente pode entender Inglaterra e França como os dois países onde o turismo foi criado, vamos dizer assim. Nos anos 2000, 1990, nós temos a criação da internet, inicia as redes sociais, explode lá mais ou menos nos anos 2000, e em 2007 e 2010 nós temos o verdadeiro boom do turismo com os aluguéis temporadas. E depois de 2010 nós temos a palavra overtourism, o excesso de turismo. A gente viu várias cidades inundadas de turistas. Pense que no carnaval passado em Firenze teve tantos turistas na cidade inteira que a gente não conseguia mais se mexer em Veneza. E todo mundo entrou em pânico porque eles não conseguiam mais sair do lugar de dentro da cidade. Mas o turismo obviamente tem também seus efeitos positivos. Ele gera emprego, ele melhora a infraestrutura de uma cidade, ele descentraliza o desenvolvimento. O turismo chega lá onde muitas vezes o emprego não chega. Então, ele não é totalmente negativo, ele tem sim seus impactos positivos. Mas por que ele cresceu tanto? Ele cresceu tanto porque os próprios destinos turísticos fazem o marketing territorial. A gente chama também os turistas para cá, publicando fotos de praias maravilhosas, drinks, festas, e a gente quer que o turista venha para alimentar a economia local. Nós assistimos também nos últimos 20 anos a uma queda dos preços, a viagem se tornou muito mais acessível. Então as pessoas viajam mais e mais. E é claro que a conectividade também facilitou muito. E o turismo se tornou tão importante hoje em dia que nós chamamos ele de indústria do turismo. Então pense, associar o termo indústria a turismo. E ele movimentou, só o ano passado, em desembarques internacionais no mundo, 1,5 bilhões de desembarques internacionais. Digo isso para a gente ter uma noção do tamanho, de quanto essa indústria representa. Sabem quantos países vivem quase unicamente do turismo? O turismo se torna a primeira fonte de receita da própria economia. A gente fala de México, Tailândia, Indonésia, Marrocos, Vietnã. Esses países vivem do turismo. Então, a gente não está falando de uma atividade regenerativa, a gente está falando de economia pura, Mas onde quero chegar? O turismo nasce de uma cultura ocidental, que é uma cultura de uma economia linear. A economia linear é a economia que levou ao esgotamento. É a economia que leva à crise climática que nós estamos vivendo hoje em dia. Essa é a economia linear. A economia linear é extrativista. Ela extrai, mas ela não pensa no futuro, não pensa no que vai acontecer depois. E temos que tomar muito cuidado porque o turismo ele não é diferente. O turismo também é extrativista. O turismo também nasce onde antigamente tinha a casa do pescador do Manuel. Só que a casa do Manuel foi comprada e se tornou uma pousada, e do lado teve um hotel, e do lado teve um restaurante, e depois mais hotéis e mais restaurantes.
E o que sobra da casa do pescador? Sobrou absolutamente mais nada. Talvez alguém vai fazer um busto dele ou uma pracinha com uma florzinha com o nome dele. Aqui um dia tinha um pescador. Esse é turismo. Ele não regenera. Até porque ele parte realmente do princípio que eu estou em uma viagem a passeio e a lazer. E não, obrigatoriamente, em uma viagem cultural. Esse é o ciclo da atividade turística. E vamos falar um pouquinho de regenerativo. Mas para falar de regenerativo, nós precisamos fazer a diferença entre um turista e um viajante. No início dos anos 2000, com a conectividade, nós iniciamos a ter um movimento de pessoas que viajaram construindo o seu próprio percurso. Eles saíram do modelo turístico, que é um modelo cronometrado, para um modelo onde eu mesmo vou desenhar a minha viagem. Porque o que diferencia um turista de um viajante é o conceito de tempo. Um turista viaja, sabe exatamente o horário no qual ele vai sair de casa, que ele vai pegar o seu próximo voo, vai chegar no hotel, vai comer, vai jantar, ele vai desenhar um roteiro exato, cronometrado, da viagem que ele vai realizar. Ele já sabe, inclusive, que horas ele vai voltar para casa em um tempo médio de 5 a 6 dias. Esse é um turista. O viajante não. O viajante ele sabe o dia que ele vai viajar. Ele sabe mais ou menos o dia que ele vai voltar, mas com certeza não sabe 100% do percurso que ele vai fazer. Porque ele vai se deixar transportar na expectativa de viagem que ele vai criar no ambiente que ele escolheu para visitar. Então, enquanto o viajante ele se aproxima muito mais, ele decelera na viagem dele para se conectar com a natureza, o turista não. O turista ele continua acelerado mesmo durante a viagem dele. Então, tudo que se transforma em passeio organizado é turismo. E atentos, porque isso acontece também em lugares que a gente pode achar regenerativos, mas eles não são mais a partir do momento que você recebe um ônibus de 54 pessoas para visitar um espaço em um tempo de 45 minutos cronometrado para poder sair e voltar de lá. Mas o turista e o viajante, vejam bem, eles podem ser exatamente a mesma pessoa em dois papéis diferentes. Se eu vou para Paris visitar a Tour Eiffel, não há dúvida que eu sou um turista. Agora, se eu vou na Amazônia para ver um macaco ou para ver um pássaro e fico 3 horas, 4 horas escondidinho, porque eu tenho que esperar o pôr do sol, porque ele só canta no pôr do sol, aquele pássaro maldito que eu quero ver, eu estou me adaptando ao ritmo da natureza. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma viagem regenerativa. Mas regenerativo é ligado à viagem e não tanto a turismo. Eu vou lhe contar minha primeira experiência de tempo regenerativo. Vários anos atrás, mais de uns 15 anos atrás, eu decidi que eu queria uma escultura indígena na frente de um viveiro que eu tenho. Para prestigiar a comunidade local, e achava que isso era simbólico. E fui na aldeia da Jaqueira, onde tem o escultor Oiti, procurar esse escultor indígena para que essa escultura fosse original. Chegou eu com o meu carro, com o meu estresse de empresário capitalista, entro na aldeia da Jaqueira, mi perco na floresta da aldeia da Jaqueira, a primeira coisa, para encontrar a casa, a moradia de Oiti, já foi uma aventura. Enfim, encontro Oiti, me apresento e estava já com o meu relógio assim, tipo, bom, bora, você vai fazer essa escultura, não vai, né? E ele fala, puxa uma cadeira, senta. Sentei e fiquei 1 hora ouvindo ele. 1 hora. Ele estava simplesmente conversando do mais e do menos e da vida dele. Depois dessa hora, aí consegui fazer minha pergunta. Então, eu vim aqui porque eu sei que você faz escultura, quer essa escultura. E você aceitaria fazer essa escultura? Eu falei, sim, claro, eu aceitaria. Vou fazer essa escultura para você. Eu falei, e você tem alguma ideia, né, de quando você vai conseguir fazer essa escultura para mim, né? Eu falei, não, vai depender da natureza. Como assim?
Vai depender, eu preciso che uma árvore caia pelo vento para ter um tronco do tamanho da escultura que você quer. Eu não sei quando que essa árvore vai cair. Agradeci e fui. Demorei muitos anos para entender que, na realidade, se tratava de conexão, se tratava de decelerar. O que ele queria, ficando uma hora falando comigo, é entender se ele ia aceitar ou não de fazer aquela escultura. E essa conexão é regenerativa. E isso não tem nada a ver com turismo. Isso tem a ver com cultura, com gente. É por isso que eu acho que nós temos muito para aprender. Mas, concluindo um pouquinho essa fala, sabendo que o turismo tem sua parte de responsabilidade e que o turismo tem que sair dessa economia linear para entrar em uma economia circular, em uma economia onde a gente devolve à terra aquilo que a gente pega. Nós não temos como falar de economia circular sem falar de território. Porque esse é outro aprendizado das comunidades indígenas que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos aqui na Bahia, é o significado de território. O que é um território para um ocidental? Para um ocidental um território é um valor, uma metragem, uma cerca, um muro, um portão, é algo de monetizável e de delimitável. Já território, na cultura indígena, é onde se pratica a conexão com os ancestrais. É a necessidade de viver. Sem território não tem vida. E esse território não se delimita com facilidade. Aliás, ele não se delimita. E eles têm uma palavra, de novo falando em fonética, que é super bonita, que é tecoá. Olha a fonética que legal, tecoá. Não é bonita a palavra? É linda, né? Tecoá, né? E é o lugar onde somos o que somos. É a forma que eles têm de denominar o território onde eles vivem. Porque é através daquele território que eles conseguem exercer a própria cultura e a própria conexão ancestral. E na cultura ocidental nós perdemos esse conceito. Não que ele não exista mais. Claro que ele existe ainda em pequenos vilarejos, na Grécia, no sul da Itália. Nós temos algo de similar. Mas, fundamentalmente, a gente se afastou dessa conexão com a natureza. Então, o território turístico precisa ser revisto. Porque quando falamos de turismo e de regenerativo, são dois territórios diferentes. Não se faz algo de regenerativo em um lugar com excesso de infraestrutura turística. Porque o regenerativo requer algo de autêntico. É uma conexão local, de comunidade, onde há um intercâmbio, onde há um aprendizado, onde o tempo decelera. Enquanto o turismo ele é em uma estrutura receptiva organizada. Mas o turismo precisa aprender a cumprir seu papel de sustentabilidade, de cultura e de respeito das comunidades ao redor. O turismo precisa se tornar holístico. E o lucro do turismo precisa ser reinvestido em 360 graus em volta da estrutura turística, porque quem pratica turismo, principalmente de grandes volumes, extrai riqueza daquele lugar onde ele trabalha. E o que ele devolve em volta dele? Muitas vezes pouco ou nada. Aí alguns vão dizer, mas eu devolvo porque eu gero emprego. Não é suficiente. Gerar emprego não é suficiente. Esse é o mínimo dos deveres, porque de qualquer forma aquele emprego te gera lucro. Então você não está devolvendo ao destino no qual você está trabalhando. E para que a gente entenda a importância do território, a gente tem que aprender a devolver para quem tanto nos dá. E eu acredito que o futuro é através das boas práticas ESG, mas não de forma voluntária, de forma obrigatória. Os destinos turísticos, além de ser limitados no seu crescimento, devem ser
obrigados a boas práticas de sustentabilidade e de devolução à cultura local, inspirada da economia circular que a gente tem a sorte de ter do nosso lado, principalmente as culturas indígenas. Muito obrigado.